E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um do Trono. E hoje a gente continua falando aí sobre Ezequiel, né? Ezequiel tem nos dado grandes lições da palavra do Senhor. A importância de você verdadeiramente se colocar na presença dele. Como diz a palavra, né? Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, então eu virei do céu e sararei a sua terra, né? Então, Ezequiel tem dado aí essa grande lição de vida para cada um de nós, a importância. A gente vê Ezequiel acima do seu, né, à frente do seu tempo, porque mesmo naquele período aonde o povo, os profetas, os sacerdotes, eles tinham um período onde o Espírito Santo de Deus se colocava por sobre, né, eles, e assim dirigia as palavras, né, o sacerdócio ali. Mas com relação a Ezequiel, quando ele cai ali aos pés do Senhor, o Senhor logo o levanta, né? O Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo de Deus, ele entra em Ezequiel, e Ezequiel se levanta e começa a receber ali o chamado de Deus na vida dele, como Marcelo falou, né? Hoje de manhã, o verdadeiro chamado do Senhor na vida ali de Ezequiel. E aí muitas vezes a gente fala assim, Deus chamou a Ezequiel, mas na verdade Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, que ele morreu na cruz para nos salvar, ele não chamou só a Ezequiel, ele chamou cada um de nós e ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para que a glória do Senhor seja verdadeiramente filhos de Deus, né? Não só criaturas ali. As nossas vidas foram transformadas pelo amor e pela graça do nosso Pai Celestial, né? Então, quando a gente vê assim essa palavra do Senhor nas nossas vidas, e aí, Marcelão, tudo bom? Quando a gente vê essa palavra de Deus assim na nossa vida, a gente percebe a importância desse projeto, a importância da transformação do Senhor, a importância de se colocar como servo, né, de joelhos, e se colocar como líder de pé, líder que o Senhor posicionou, líder que o Senhor, né, chamou, como disse o Marcelo hoje de manhã, né, o chamado. É isso aí. E aí, Muito bem. garoto? Tudo na paz, tudo tranquilo. Tudo favorável. Fiquei com inveja que você limpou, fui limpar também. Vou ficar meio de lado. Agora mudou o cenário de novo. Eu tô com o cenário com os livros aqui atrás. A iluminação tá melhor assim. Com A melhor gente vai iluminação. se, a gente vai se adaptando aqui. A gente vai fazendo o Percebi hoje de melhor. manhã, Cláudia, uma coisa muito importante. Hum, O corpo, ele, na verdade, a gente falou sobre isso no nosso treinamento de sábado, né? O hum. corpo ele precisa de pausa, ele precisa de descanso, ele precisa de renovo, ele precisa de isso. E o corpo é uma máquina, né? O corpo é uma máquina que precisa de igual o carro que precisa trocar o óleo, igual o e precisa fazer revisão. Nós também, sabia, né? Sim. A gente precisa trocar o óleo, precisa fazer revisão, precisa tá ruim demais essa imagem aqui, não sei por quê. Tá mesmo, eu não sei. Não, aqui tá boa. Eu tô falando em outra. Não sei por que não, mas eu vou melhorar ela aqui. E eu tô numa dor danada nas minhas costas, velho, desde ontem. Desde ontem não. Já tem quase uma semana e hoje de manhã eu fui trocar meu filho e tá ruim mesmo essa imagem aqui, bem que a Verônica falou. E eu fui trocar o Samuel hoje de manhã, rapaz, pense numa dor que eu tive que tomar uns remedinhos pra poder dar uma melhorada. Mas esse não é o assunto da nossa live, não é a dor Não, nos corpos. não Nossa é não. live.
ela é composta de capítulo 5 de Ezequiel. Então, Oi, vamos para o capítulo. Rosana. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe, minha amiga. Vamos ao capítulo 5 de Ezequiel, enquanto Cláudia vai fazendo o follow-up aí. De novo? Ah, você já fez o follow-up? Eu Já. vou chamando algumas pessoas aqui para live. Então, vai, começa a ler aí. Pode ler do 1 ao 3, por gentileza. O meu é rápido, eu chamo as pessoas rapidinho. Senta Então o tá dedo bom. no coração aí. Faz esse favor para nós. Senta o dedo no coração aí. E fica likeando o negócio para poder abrir o algoritmo. Então vamos lá. Tu, ó filho do homem, torna uma espada afiada. Toma, né? Toma uma espada afiada como a navalha de barbeiro. De Uhum. barbeiro tomarás e farás passar pela sua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirá os cabelos. Uma terça parte queimarás no meio da cidade. Quando se cumprirem os dias do cerco, tomarás outra terça parte e a ferirás com uma espada ao redor da terra, não, da cidade, e a outra terça parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás dele. Desta terça parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas de tuas vestes. Deste ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Isso aí, na verdade, é ainda ele falando: Oi, Michele, seja bem-vinda, Tatá. Ele ainda está falando sobre o 4, esses 4 primeiros versículos, né? Ele ainda está Uhum. retornando ali Sim? para o Tereza, seja bem-vinda, para o que Deus já havia falado ali para Ezequiel no 4, né? Ele está explicando ainda o que vai acontecer com Jerusalém, né? E colocando Ezequiel para agir através de simbolismos, né? Para Uhum. Ezequiel entender o que, na verdade, estaria acontecendo ali naquele período, Uhum. esses 4 primeiros versículos. É interessante isso, né? Que ele vai explicar mais lá para frente. Ele vai explicar mais lá para frente qual é o simbolismo, o que que significa isso, né? Sim, uhum, Isso é muito massa, muito legal isso. é verdade, é maravilhoso. Então, do 1 ao 3. Ele começa ali, né, Marcelo? Peraí, do 1 ao 3, né? Ele começa ali, no versículo 6, falando sobre. Estou procurando minha anotação aqui. Ah, não, pode falar, porque minha anotação sumiu aqui. Eu deveria colocar aqui. Gente, onde eu coloquei isso? Vou Tá, achar. vambora, olha só. Olha só. É... Achei. Então vá, Achei, vá. achei. Aqui, ó. Ele está falando sobre entre os antigos hebreus, né? Que havia esse ato de raspar a cabeça e a barba, que significava luto, né? Então era período de grande aflição. Jeremias 16:6, Jeremias 16:6. Vamos lá em Jeremias 16:6. Fala: Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados. Não os prantearão, nem farão por eles incisões, nem por eles se rasparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo por causa de morte, nem lhe darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe, nem entre as casas do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber, né? Então,
ele está falando sobre essa questão do luto, que era um costume do povo de Jerusalém, quando ia prantear, né? Quando ia chorar, eles raspavam a cabeça, eles raspavam as barbas, né? E aí, Uhum. quando Deus manda que Ezequiel faça isso, Deus está falando para que ele faça o luto pelo povo, né? Para que ele tenha esse posicionamento de luto. No 3 ele fala, né? E os atarás nas abas da tua veste. Este também é um ato simbólico, né? O que que ele faz? Ele está falando sobre o resto, né? Ele está falando sobre os que ficaram, aqueles. Porque ele fala bem assim, o resto coloquem na aba das suas vestes. Então, são aqueles que não morreram, né? Tema que se. Isso aqui vai se repetir lá no capítulo 6, a gente vai ver também, no capítulo 12, no capítulo 14, né? Isso se repete várias vezes. Ele pranteando, né? Ele orando por esse povo que infelizmente veio a falecer e a família não teve direito nem a luto, né? Não teve direito nem a chorar seus mortos. Oi, Fátima, tudo bom? Chorando, Minha mãe entendeu orando, chorando pelos seus mortos. Quer ler mais? Pode mandar bala. Sim, vamos lá. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram o meu juízo e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós, por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízo no meio de ti, vista das nações, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão os seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão os seus pais. Executarei em ti juízo, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações. Eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Uma terra, uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles
o meu furor, e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás objetivo de opróbrio e ludíbrio, de escárnio, não, de escarnecimento e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízo com ira e indignação em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu despedir as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras que eu enviarei para os destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. Enviarei sobre vós a fome e bestas feras, que te desfilharão, e peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei. Que massa, né, velho? Esse texto. Olha só, ele primeiro fala do simbolismo lá em cima, como você falou, a respeito dos cabelos, né? E ele depois lá embaixo ele explica porque ele pediu para separar os cabelos e esse simbolismo em três partes, que era uma parte do povo que ia morrer, a outra parte do povo que ia morrer e a outra parte do povo que ia se espalhar. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas o que me chama a atenção é justamente sobre. Eu fiz a chamada do trono hoje, Cláudia, falando assim, o porquê, né? O porquê. Quais são os porquês? Quando a gente vem em Levítico 26, do 14 em diante, se você me permitir, eu vou ler. Uhum. Ele diz bem Só vou assim, ó. cortar aqui do meu. Mas se não me ouvirdes e não cumprides todos esses mandamentos, e aí se você quiser saber os mandamentos, você vai ler do 1 ao 14, para você entender Levítico 26, do 1 ao 14, para saber quais são os mandamentos. E se rejeitardes os meus estatutos, as minhas leis, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança, ou seja, invalidando o compromisso que eu fiz com você, então eu também vos farei isso. Vou invalidar o meu compromisso com vocês. Porei sobre vós terror e tísica e a febre ardente, que consuma os olhos e atormentem a alma, e semearei em vão a vossa semente, pois vossos inimigos a comerão. Ele diz assim, ó, e porei a minha face contra vós, e serei feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei a soberba da vossa força e farei com os vossos céus, que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. Ele diz, a partir do 27 até o dia 34, o seguinte: E se com isso não me ouvirdes, mais ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa do vosso pecado. Porque comereis a carne dos vossos filhos e a carne das vossas filhas,
e destruirei os vossos altos, eu destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e reduzirei a vossa cidade a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos, que nela morarem. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei. Olha só o porquê da espada: desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Deus, em Ezequiel, ou em Levítico, ele avisou que ia exatamente acontecer nesse período. Se acontecesse o que acontecesse. Se eles não cumprissem os mandamentos, se nós, eu e você, não cumprirmos os mandamentos do Senhor, ele está dizendo isso aqui, não cumpriu o mandamento de Deus e quebrou a minha aliança contigo e começou a buscar outros deuses. E quando ele está falando de Israel, ele não está falando de Israel lá onde é Israel. Ele está falando do povo de Israel. Ele está falando do povo descendente de Jacó, que ele mudou o nome e chamou de Israel. Então, todos os descendentes e filhos dele, nós somos descendentes e filhos de Abraão, que é que gerou Isaac e que gerou a Jacó. E todas as suas descendências, 12 tribos, e nós fazemos parte dela, nós, ele está dizendo justamente isso, e aqui em Ezequiel ele está fazendo se cumprir aquilo que ele prometeu em Levítico, caso nós nos desviássemos da aliança feita com ele. É nada mais, nada menos que isso que ele está dizendo aqui. Né, Cláudia? Deuteronômios 28 também fala isso, né? Ele fala lá no 53, comerás o fruto do teu ventre, a carne de Pois teus é. filhos e de tuas filhas, e te der o Senhor teu Deus angústia e aperto com os teus inimigos que te apertarão. O mais mimoso dos homens, o mais delicado do teu meio, será mesquinho para com teu irmão e para com a mulher do seu amor, e para com os demais, e os seus filhos que ainda lhe respeitarem, de sorte que não dará a nenhum deles a carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará, e todas as suas cidades. Então, Eles lá em comeram a carne Deuteronômio dos está. filhos por fome, não é isso, Cláudia? É, então, Deuteronômio fala isso. Fala que eles iriam comer o fruto do ventre deles, né? Então, assim, Moisés já estava dizendo ao povo: não se aparte, porque Ah, isso vai acontecer com vocês. Ah, é bem, assim, é uma história assim que traz renovação para a gente, mas assim é bem pesado você imaginar isso. é. Jeremias 19:9 faz assim. E infelizmente é como você falou, né? Ainda existem pessoas que agem dessa forma, buscando coisas que não, que não traz eternidade, né? Infelizmente tem gente, a palavra de Deus diz, né? O Deus desse século cegou a humanidade. Sabe quem é o E Deus desse século? Eu vou te o falar aqui. inimigo das nossas almas, Deus com D minúsculo. Somos nós que estamos querendo readaptar a palavra para nós, que queremos encaixar a religião para nós, que queremos não nos Pessoas preocupar usadas com a pelo religião, inimigo das nossas almas, né? São pessoas usadas pelo inimigo das que nossas almas. queremos colocar, porque a gente quer colocar o ser humano como centro das coisas e fazer com que ele verdadeiramente seja
A oração que Jesus Cristo nos ensinou, ele disse: venha o teu reino, que faça a tua vontade. Jesus Cristo, quando estava sendo julgado para morrer na cruz por nós, ele disse: o meu reino não é deste mundo. E a gente continua insistindo em ser representante desse reino na Terra. E eu falei na live que você estava fazendo com a irmã Isaura, eu disse assim, que se meu pai não é desse mundo, não tem como eu ser representante desse mundo. Eu sou representante daquele mundo de onde ele vem para esse mundo. Não tem como não tem como ser diferente, sabe, Cláudia? Uhum. E a gente vê as coisas se cumprindo. Quando ele fala lá no início, que ele diz assim, pega a sua barba, seu cabelo, passa a navalha, tira lá, coloca três medidas e separa ele, queima e com a medida queima. O que ele pediu para fazer mesmo? Queime uma terça parte por meio da cidade quando se cumprirem os dias do cerco. Pegue a outra terça parte e corte com espada enquanto você rodeia a cidade. Espalhe a outra parte ao vento e A irei outra atrás parte você vai deles dividir em duas. Uma você vai espalhar ao vento e o que restar você vai colocar na barra com da sua espada. roupa. Mas pegue uns poucos cabelos e prenda-os nas bordas das suas roupas. Pegue ainda uns cabelos, jogue-os no fogo e deixe que se queimem. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Ele está dizendo assim, que eles morrerão, serão espalhados e morrerão. Ele está dizendo, ele diz isso, ele explica isso um pouco lá. Uns poucos restarão. E uns poucos restaurarão. E sabe o que é massa? Que no 13 ele diz bem assim, ó. No 13 ele diz assim: e assim se cumprirá a minha ira. Satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Saberão que eu sou o Senhor. Falei motivado pelo meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Ele não está motivado por raiva, por rancor. Ele tem raiva, sim. Ele tem ira, Ele sim. está com raiva. Mas, mas ele diz aqui, ó. Saberão que Mas eu por sou o que ele está Senhor e chateado? falei Ele está chateado por motivado pelo amor. meu. Ele Exatamente. está Falei chateado porque o isso, povo abandonou ele. exatamente. E não Farei. porque por conta de ego, mas porque o povo, o filho dele que abandonou ele, está caminhando um caminho direto para a maldição, direto para o Exatamente. inferno, direto para. Exatamente. E ele está preocupado, é como um pai que se preocupa com o filho, que diz: não, não Exatamente. vá para as drogas, não vá. E aí eu tenho uma mensagem de uma psicóloga, né, que estava falando assim. E aí a mãe, que não sabe mais o que fazer, porque o filho tá se drogando, a mãe vai lá e amarra o filho no pé da cama. Não é porque ela não quer que ela quer maltratar o filho, fazer cárcere privado e tudo mais, é porque ela já não sabe mais o que fazer. Então, ela tá ali motivada pelo zelo, pelo amor que ela tem, não pela ira. Ela Sim, tá chateada porque o filho tá ali e usando drogas e roubando a casa dela, né? sim, Mas a preocupação maior dela é que o filho não se contamine com essas coisas. sim. É Né, exatamente do isso. mundo. E Jeremias 19:9 fala assim, ó, falo-eis comer da carne de seus filhos e a e do seu próximo no cerco da angústia, em que os apertarão os inimigos e os buscarão para tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode haver outro lugar para enterrar. Não, perdão. Pode mais refazer-se e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para se enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei dessa cidade um Tofete. Um Tofete é um lugar como se fosse um cemitério, né? Uhum. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas,
como lugar de Tofete, também tornados a casa sobre os cujos terraços queimarão incenso, e todo o exército dos céus oferecerão libações a outros deuses. Voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde o enviara o Senhor para profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse isso a todo o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que terei sobre esta terra e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Então Deus está falando lá em Jeremias antes de acontecer. Olha, eu vou fazer, é como um pai, uma mãe que está avisando para o filho. Eu vou cumprir as minhas palavras em você. Eu vou fazer o que eu estou dizendo para você que eu vou fazer. Porque você está se afastando da minha presença. Porque você está procurando outras coisas. E eu vou corrigir você. Porque se eu não te corrigir, a morte eterna vai. E eu prefiro corrigir você. É isso aí. E eu fico imaginando, porque assim, como ele está falando sobre o zelo, né? Ele está falando sobre zelo. Ele está falando sobre o amor, como você falou. Aí você imagina um pai, um coração dele fazendo isso no seu filho. Vendo ele passando fome, vendo ele passando necessidade, vendo ele passando angústia, vendo ele passando decepção e tendo que comer os próprios filhos deles por causa Da sua desobediência, por da conta sua da fome. desobediência. Exatamente. Aí você imagina esse processo assim, dessa forma, é... e o quanto que é dolorido para um pai fazer isso. Quanto que dói no coração de um pai fazer isso num filho. E sabendo que essa dor, essa angústia, é nada mais, nada menos que para o melhor para ele. Você imagina isso? Que loucura. E Deus Porque fala é assim, né? loucura. É o meu castigo, ele fala, né? Que é castigo. Aí ele fala assim, poxa, mas toda vez vocês falam que Deus não castiga. É verdade, Deus não te dá castigo, mas é um castigo como um pai castiga seu filho, é uma correção, entendeu? Quando você diz para o seu filho assim, fica ali 5 minutinhos para você pensar no que você fez, né? Então, Sim, assim, foi a forma que Deus corrigiu o seu povo. Então, quando ele se refere a castigo aí, não é castigo de vou te dar uma surra. Não. É castigo de é a única forma, porque eu passei anos avisando e não adiantou. E eu quero que haja correção, que sim. haja mudança. É isso aí. É isso aí. E assim, Marcelo, você vê aí lá no. Você falou do 13, né? Uhum. O profeta ele dirige lá a mensagem, perdão, ele ele fala, né? Ele conduz a mensagem dele ali, falando, né? Deus está prestes a realizar na história de Israel um ato de juízo para salvação, né? Nos quais ele evidencia que o conhecimento está nas suas mãos, como uma consequência dos atos dos Sim. israelitas, Uhum. como também o que eles fizeram às demais nações. Quando eles estavam afastados, quando eles estavam na presença do Senhor, as demais nações foram derrotadas pelo poder do Senhor e eles adentraram a Terra Santa, né? Porque o Senhor os conduziu até ali. E aí o que que acontece? Essas demais nações, eles se misturaram com elas, as nações as quais Deus derrotou, né, para que eles adentrassem na Terra Santa. Então eles se misturaram e eles se encheram de coisas malignas e abomináveis. A gente fala assim, poxa, eles mataram seus filhos para comer. Mas eles também mataram seus filhos sem estar passando fome para oferecer para Moloque.
por riquezas, por poder. Por bens materiais, pelo adultério, para para agora essa maldição se acabou, né, Cláudia? Sim. Então eles começam. Então, assim, ele fala, né, que só deveriam adorar a Deus, só a Deus, como diz os mandamentos, né? Então, quando ele está posicionando ali o povo, ele não está posicionando sobre, como eu falei, não é sobre um castigo de você não fez o que eu quis, eu vou te castigar. É assim, a correção, né? Como eu falei, você está indo para o caminho errado, então eu vou te castigar. E a ideia de Deus não era destruir Israel. A ideia de Deus era restaurar Israel. Porque, na verdade, é restaurar e reedificar, né? Porque a gente vai ver isso lá em Ezequiel 36 mais tarde, né? Uhum. E por quê? Porque restaurar para Deus, reedificar para Deus era exatamente tirar tudo aquilo que eles colocaram de maligno, todos os deuses, todos os santos, né, todas essas coisas que não provinham do Senhor. Então, a intenção não era destruição, aquilo ali era limpeza. Deus não estava destruindo Israel, ele estava limpando Israel. Sabe quando você desarruma a sua casa todinha? Aí o pessoal fala assim, igual, por exemplo, eu tive uns problemas de vazamento aqui, veio um rapaz, seu Joaquim, um pedreiro muito bom mesmo. E ele começou a procurar os buracos, mas para procurar os buracos, procurar os vazamentos, mas para procurar os vazamentos ele teve que fazer muito buraco na casa. A gente até brincava, chamava ele de tatu. Ele teve que fazer muito buraco na casa. Então Deus estava fazendo isso, ele estava limpando, ele estava quebrando tudo aquilo ali para poder limpar. Ele não estava destruindo, entendeu? Uhum. É, Então, cadê? Então, a intenção era reedificar. E quando ele fala sobre zelo, é como o Marcelo falou, ele está falando sobre o amor ágape, o amor de Deus, né? Que inclui também a indignação do Senhor. O amor de Deus inclui a indignação dele, a indignação pela nossa separação, pelo nosso abandono, pelo nosso descaso. Quem não é pai sabe disso, imagine quem é pai, né? Que um filho, você dá tudo pro filho, você faz tudo por ele, você cuida dele, você, né, limpa. A Marcela estava falando hoje de manhã, tô sentindo dor na coluna, fui trocar a fralda do meu filho e eu tô com muita dor. E aí você mesmo assim, mães que acordam de madrugada, de 3 em 3 horas para dar de mamar, e tá ali naquele cuidado, você quer o melhor para ele. E quando você vê que essa criança, né, que essa pessoa está se afastando, você fica feliz, contente, sorridente? Ou você quer quebrar um jarro na cabeça dele às vezes? É isso aí. Entendeu? Então, assim, Uhum. Deus está se posicionando como pai, cara. Ele te ama. Ele tá doido para quebrar um jarro na sua cabeça. Se ele tivesse uma escova de costa, ele tacava em você. Para deixar a marca. Tacava em mim. Para que a gente se lembrasse para a vida toda que aquela atitude foi errada, que o que a gente fez tem que ser corrigido, para que haja mudança verdadeira, transformação, cura, e que você vire um excelente professor de biologia, para que você vire um coach renomado, para que você vire um médico, para que você vire não, para que você vire um servo verdadeiro do Senhor. Que é isso que te define, né? De verdade. O que te define verdadeiramente é isso. Não é a sua profissão, não é o que você está, é o que você é. É isso que te define. É isso aí. Só para E amanhã tem finalizar, outra então, lapada, para a gente entender ainda mais o para quê. Hoje a gente entendeu o porquê. é, Por que que Deus está fazendo isso? Deus vou está final... fazendo isso por quê? Tá. Ele está fazendo isso por quê? Ele está fazendo isso porque ele prometeu.
Se as pessoas, exatamente, Cláudia, se as pessoas fizessem, ele ia fazer isso. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E aí, pelo amor que ele sente por nós, por todo o zelo e cuidado, ele vai lá e senta a borracha em nós. Pode finalizar, Claudinha. Então, Êxodo 25 fala assim: não adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, daqueles que me amam, não, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, Daqueles que daqueles me que amam. me amam e guardam os meus mandamentos, né? E lá em Apocalipse 6:8, eu falei de passado, né? Passado Uhum. Êxodo, ele falando que você não poderia fazer, o que que eu não poderia fazer, porque o Senhor abomina, ele quer que a gente busque quem é verdadeiro, o Deus verdadeiro. E não é assim, porque ele é ciumento, porque ele é egoísta, ele não quer que adore outros deuses. Não, é porque não existem outros deuses, são demônios que vão te levar para um lugar ruim. É simples assim. Porque se fossem outros deuses que fossem te levar para um lugar bom, tenho certeza que Deus ia falar assim: pode ir, meu filho, vai para o melhor da vida, porque eu quero o melhor para você. Mas como vai levar para lugares abomináveis, para coisas ruins, ele diz: não, meu filho não vai, não. Saiu de mim? A mãe não fala isso, saiu de mim para ir para merda? Não, não vai, não. E aí a palavra de Deus lá em Apocalipse 28 fala assim, eu vou ler do 7, ele fala assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog, Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desta é como a areia do mar, e marcharão então pela superfície da terra, e sitiarão os acampamentos dos santos, e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do fogo e para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já não só a besta se encontraram, enfim, não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui tudo é importante, mas aqui o que eu queria que a gente tirasse é isso. O diabo, ele é sedutor, né? Ele seduz, ele pinta de uma forma diferente, né? Então, a mesma coisa que era abominável comer os seus filhos, o rei se espanta quando ele chega e vê que a mãe tá requerindo o filho da outra mãe, porque comeram o dela e agora vamos comer o outro. E o rei se espanta, ele acha aquilo, como pode uma coisa dessa? Rasga suas vestes, né? Mas quando era para queimar para outros deuses, ele não se espantou. Ele não achou estranho. E às vezes a gente é tão seduzido por Satanás, pelo inimigo das nossas almas, que a gente faz isso, a gente quer mudar o que a Bíblia diz. A Sim. gente quer transformar no que eu quero para minha vida, e não o que Deus tem de tão precioso e maravilhoso. Queremos incluir novos livros, queremos colocar vírgulas e pontos aonde não tem. Queremos interpretar ao nosso modo e não ao modo do Espírito Santo de Deus. Porque é sedutor. A palavra de Deus diz, né? O pecado é doce como mel, mas ele amarga como fel. A primeira palavra de Ezequiel é exatamente isso. Ele diz: e o Senhor me deu um rolo
com muitas lamentações, ai, choros, e mandou que eu comesse. E quando eu comi, ela era doce na minha boca. Mas quando ela chegou no meu estômago, ela era amarga. O Senhor está dizendo ali claramente. Era doce tudo aquilo que o povo fez. Eles achavam que era delicioso, porque o diabo é enganador. Mas quando eles engoliram verdadeiramente aquilo, aí veio o amargor no estômago deles. Veio o sofrimento, a dor. E ali, hoje é para todo povo vivente, é para todo mundo que quiser, mas ali era só para Israel. Né? Você imagina isso. Era só para eles. E agora é para todos nós. E quem foi que nos deu a oportunidade de ser para todos nós? Jesus Cristo. Foi nosso Pai, exatamente. Paizinho querido, posso encerrar? Pode? Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Que naquela época aqui, esse sofrimento do povo de Israel, para crescimento, para desenvolvimento, para nós entendermos o quão grande e maravilhoso és tu. Senhor meu Deus, meu Pai, agradeço por isso. Agradeço por esse ensinamento lá atrás. Como meu pai costumava dizer, que a experiência é um farol que ilumina um caminho por onde a gente já passou. Ela serve de experiência para mim, para Cláudia, para todo mundo que está aí do outro lado, para que a gente consiga modelar e realizar coisas sem precisar realizar os erros que foram cometidos lá atrás por este povo. Nós agradecemos pela oportunidade que o seu filho amado, meu grande irmão, co-herdeiro, eu que sou co-herdeiro com ele, nos deu de tudo isso não ser somente para o povo de Israel, mas sim para todos nós. Agradecemos por cada um desses momentos. Os momentos de angústia, de tristeza, de aflição, todos esses momentos são para que a gente consiga verdadeiramente entender o que nós precisamos aprender para passar para a próxima fase, para chegarmos do outro lado mais fortes, mais viris, mais saudáveis e mais preparados para alcançar a tua graça, para sermos nunca seremos merecedores, mas para sermos alcançadores da tua graça e da tua misericórdia. Te agradecemos por isso e por esse dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no coração. Hoje a gente não tem 0659 PM. Amanhã é IM com Cláudia. Não é isso, Cláudia? Isso aí. Direto do trono. E amanhã é terça. Não tem não hoje, né? Tem não hoje. Que dia que tem PM? Vai ter PM na... Sei lá que dia. Eu falo para Eu não vocês estou depois. conseguindo Eu tô com minha levantar o dedo agenda que aqui. tá doendo, mas era na terça. Tá confirmado de terça? Não, terça a gente mudou para a próxima segunda-feira. Então amanhã não vai ter. A gente tem na quinta-feira com o Fernando e tem na sexta-feira com a Michele e tem na segunda-feira com a Sara. Cláudia ficou de confirmar alguns convidados aí. Inteligência emocional. Beijo no coração. Até mais tarde. É. Tô que encerra.